onde pode ir o tenente-coronel Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro que viu e sabe de tudo? Mauro Cid, o filho, irá até onde o exército determinar. Nada mais, nada menos. Para entender um dos porquês, ouçamos novamente. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Entendamos o que está em risco para o Exército, para as Forças Armadas. A ajudância de ordens é também, na prática, um sistema de vigilância, em outras palavras, espionagem. Sistema do Exército, das Forças Armadas. O que faça um presidente da República, ajudantes de ordens serão quase sempre testemunhas, as mais próximas testemunhas. Se Cid Filho ou qualquer um dos ajudantes mais próximos delatar, trair, será exposto esse papel dos militares, o de ver, saber e guardar tudo. Se feita uma delação para valer, ampla, os riscos de tanta proximidade ficariam claros como um dia de muito sol. Não por acaso Lula decidiu-se, ao menos por hora, por um sistema híbrido. Militares, mas também policiais federais da sua confiança. Quem conhece ajudantes de ordens de presidentes sabe, mesmo que apenas por vaidade, para demonstrar proximidade, algo sempre vaza. Imagine-se o poder iluminador, revelador de uma delação em relação a tanta proximidade. Teoricamente, a lealdade devida por Cid e por qualquer militar é às famílias, à sua pessoal e ao que chamam de família militar. Conceito esse estimulado ainda mais pelo general Vilas Boas quando comandante do Exército. Para entendermos melhor essa relação específica dos Cid e Bolsonaro. O general Cid, o pai, também metido nessa história do Rolex. Mauro Cid pai é da mesma turma de Bolsonaro, a de 1977, na artilharia e na educação física. São, ou eram, muito amigos. O general Cid, que foi número 1, é o único da artilharia de 77 que chegou às 4 estrelas. O topo, o exemplo. Como disse há pouco Cid Filho e vimos, quem escolhe, quem indica ajudantes de ordens para o presidente é o alto comando do Exército, das Forças Armadas. Mauro Cid estava no comando quando o filho Cid foi escolhido para trabalhar com o amigo do pai, o Jair. E agora Cid Filho está preso no batalhão de polícia do Exército. Não da polícia militar, como tem sido erroneamente informado. Batalhão exatamente naquele local onde o Exército acolheu e atiçou manifestantes a favor do golpe por 70 dias. Cid Filho está recebendo não só o pai, o general Mauro Cid, mas também generais outros, coronéis, etc. E ele, forças especiais, conhecidos como Kid Pretos, uma força especialíssima, sabe o que pode e o que não pode fazer e dizer. Aliás, se Bolsonaro um dia vier a ser preso, não será na Papuda como festejam os memes. Bolsonaro ficaria preso num quartel de trânsito, por exemplo, o do Guarujá, e sob estrita observância de militares. Quem vibra imaginando Bolsonaro na Papuda deve olhar para o passado recentíssimo. Mauro Cid, o filho, estaria fardado no palco, dando conselhos ao presidente durante debates presidenciais, sem a explícita concordância, sem o conhecimento do alto comando do Exército? Obviamente, não. Imagina-se que a relatora da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, saiba disso. Ela que, vejam só, declarou que as Forças Armadas impediram o golpe. O que significa isso? Um acordo a caminho? Mauro Cid, o filho, não tem como escapar da acusação de adulteração de cartões de vacina. De resto, sua defesa, como já está claro, jogará com a defesa de Bolsonaro, numa zona de sombra,
ambos buscando a redução de danos legais. Se é que isso é possível diante das joias de milhares de diamantes e tanto mais. Em relação a Bolsonaro, já tendo sido naturalizado, esquecido o que é mais grave. Não só os milhões em rachadinhas, crime de peculato, os imóveis da família, não apenas os negócios conhecidos ou os que ainda surgirão. Esquecido já está o mais grave, ainda vivido por pais, mães, irmãos, avós, famílias, amigos. A responsabilidade direta de Bolsonaro e seu governo por centenas de milhares de mortos entre os 700 mil da pandemia. Nenhuma corrupção é ou deveria ser mais grave do que isso. 700 mil mortos. Como já esqueceram? São tantas suspeitas de crimes, de absurdos, que os seguintes vão devorando, dando sumiço nos anteriores. Uma espécie de exaustão dos sentidos. Por isso é necessário voltar, fatiar e rever episódios. Ouçamos Flávio Bolsonaro, senador, falando na CPMI com um sorriso zombeteiro. Como se bastasse sua ironia para dissipar a bizarrice de um presidente sendo aconselhado por um hacker. Hacker em atividade que confessa crimes cometidos. Hacker que, às escondidas, é levado ao Ministério da Defesa, onde entra pelos fundos. Ouçamos Flávio 01. Óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Perguntas ao senador Flávio Bolsonaro, também grande empresário na área de chocolates. Além, claro, de advogado de renome na praça. Walter Delgatti, o hacker, foi convidado para aconselhar sobre crimes cibernéticos. Por que então não outros convivas e conselheiros? Por exemplo, Marcola ou Fernandinho Beiramar. Na qualidade de profundos conhecedores, poderiam ter aconselhado Bolsonaro, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal de Anderson Torres sobre estratégias para enfrentar o PCC e o Comando Vermelho. Ou no caso de Marielle e milícias, cujas investigações não caminharam nenhum centímetro na era Bolsonaro e que já estavam paralisadas durante o ano eleitoral da intervenção militar no Rio de Janeiro. Intervenção sob comando de Braga Neto e generais. Braga Neto, depois chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Por que não convocaram, então, o capitão Adriano da Nóbrega ou Queiroz, o faz-tudo, para dar dicas sobre o funcionamento do milicianato? Ou, depois de conhecidos os assassinos, e para apontar os mandantes da execução de Marielle e Anderson, por que não convidaram o próprio matador, Rony Lessa, ou seus cúmplices, Elcio Queiroz e o bombeiro Suel? Nesta segunda-feira, um juiz de Brasília, Ricardo Leite, condenou o hacker Delgatti a 20 anos de prisão. Primeira instância, o juiz, o mesmo que em 2018 supôs que Lula iria fugir do Brasil e apreendeu seu passaporte. O mesmo que, um ano antes, havia suspendido atividades do Instituto Lula. Mas voltemos às joias. Sabe-se agora que são milhares de diamantes. Só naquele conjunto do colar, 3.161 diamantes. Conjunto para Michele, ao menos que houvesse outra destinatária, avaliado em R$ 4.150.384. Dito isso, e ainda sobre joias, vamos a Londres, Inglaterra. Michele e Jair foram ao enterro da Rainha Elizabeth II. Se hospedaram na casa do então embaixador Fred Arruda e debaixo da cama esqueceram uma caixa de papelão com joias, ao que se dizia. Encontradas, foram guardadas num cofre dos ajudantes de ordens.
sob comando do jovem Cid. A caixa foi repatriada para o Brasil. No documento da devolução, como vocês podem ler, está escrito, aspas, joias da PD. Supõe-se que P de pato e D de dado signifiquem primeira dama. Fosse P e K, poderia-se dizer que eram do padre Kelman. Repatriada, já no Brasil, a caixa foi entregue a uma assessora de Michele, a 21 de setembro passado. Vazado o périplo internacional da tal caixa de papelão com joias, veio a resposta. Há dias, ao site Metrópole, a assessoria de Michele relatou: a caixa continha um presente para o então ainda príncipe Charles, e não seriam joias como nós vimos identificado no voo de repatriação. Seria um, aspas, adereço de pescoço aparentemente de fabricação artesanal, fecha aspas. Informou a assessoria de Michele. A caixa de papelão onde alguém imaginou ter visto joias continha singelo artesanato, destinado ao pescoço do então futuro rei Charles. A caixa foi mandada de volta para Londres. Mas como surgiu? De onde brotou tal caixa de papelão? Abre aspas para auxiliares da PD, Michele Bolsonaro. Foi entregue a uma assessora de Michele em Londres por uma pessoa anônima que se encontrava em uma multidão em um local por onde passaria o ex-casal presidencial. Fecha aspas. Resumindo, um anônimo nas ruas de Londres subitamente identificou uma auxiliar de Michele. Esse anônimo entregou à assessora uma caixa de papelão com um presente para o príncipe Charles, rei dali a dias. Informou a assessoria, voltemos às aspas. Diante do forte esquema de segurança, não foi possível entregar o presente à realeza. Fecha aspas. Portanto, esse presente, inicialmente tido como joias numa caixa de papelão, foi parar debaixo do leito presidencial. Esquecida pelo casal, a caixa de papelão teria sido encontrada por alguém que imaginou ter visto joias dentro de uma caixa de papelão quando seria apenas um artesanato para o pescoço do futuro rei da Inglaterra. Então mandaram um artesanato que se supunha serem joias de volta para o Brasil. Um avião a serviço da presidência. Puseram num cofre do palácio e depois entregaram à assessoria de Michele. Isso ainda supondo enxergar ou serem joias. Quando recebidas, constatou-se então ser um singelo artesanato entregue pelo anônimo. Artesanato que retornou a Londres, desta vez num malote diplomático, informou a assessoria da PD Michele. Até o fechamento desta edição não se sabia qual o destino do artesanato que alguém imaginou serem joias. Encontraram o anônimo em Londres e devolveram a caixa de papelão com seu conteúdo? Já fizeram chegar ao pescoço do rei da Inglaterra o singelo artesanato? É conhecida uma história do século XI na Espanha. História do cavaleiro Rodrigo Dias de Vivar. Guerreiro a serviço de senhores, conquistou fama, poder e dinheiro. Se tornou Dom Rodrigo de Castela ou El Campeador. Na história mesma, a verídica, Dom Rodrigo teve morte natural. Morreu em sua cama em Valência a 10 de julho de 1099. Mas no gosto popular prevalece a lenda, que diz: valendo-se da fama do guerreiro imbatível, já morto Rodrigo El Campeador, a esposa o amarrou sentado no cavalo. Montado e com a espada na mão direita, como mostram suas estátuas e representações, foi enviado à batalha. A simples visão assombrou e espantou os adversários. E assim, mais uma batalha foi vencida pelo guerreiro Dom Rodrigo de Castela, El Campeador, mais conhecido como El Cid, o Cid.